Tá tudo revoltadinho com o carnavalzinho, porque estão falando contra os conservadores. Vou mostrar pra vocês aí. Pra ser feliz, já tô assado, tô beleza. Eu tô legal. Na cela pode crer no meio desse povo. A turma vai empurrar no poço. Na cela pode crer no meio desse povo. A turma vai... Isso é uma bichona! Que demais! Revoltadinho, falando besteira, falando merda, né? Todo preocupadinho, falando que a igreja foi humilhada, que a igreja foi isso, que a igreja foi aquilo, que isso é um escárnio, que isso é intolerância religiosa, só porque o Lula foi desfilar na escola de samba. Exatamente. E vocês, as merdas que vocês fizeram? Vocês esqueceram já, é? Vocês já esqueceram das merdas que vocês andaram fazendo? Lembra daquele filme que eu sei que vocês fizeram no verão passado? Não. Pois é, eu lembro que vocês fizeram há 4 anos atrás ou há 3 anos atrás, nas eleições, a vagabundagem que vocês fizeram, as picaretagens da igreja, que até hoje vocês não se arrependeram. Até hoje, vocês não se arrependeram. E vocês não se arrependem das merdas que andam falando e fazendo. Vocês não se arrependem. Vocês acham que a salvação está em um partido político vagabundo, cheio de bandido, certo? Vocês acham que só o Lula é o vagabundo, só o Lula é bandido, só o Lula é ladrão, só o Lula faz merda, só a esquerda não vale nada, só a esquerda tem demônio. Não é verdade? É claro. Mas o Satanás está sentado no trono das igrejas, rindo, usando vocês à torta e à direita, e vocês cegos. Fala de novo aqui. Vocês não tiram a trave do olho de vocês para poder tirar o arguelho que está no olho do irmão de vocês. Vocês não tiram. Vocês continuam com a mesma vagabundagem, a mesma palhaçada, sem se arrepender das maldades que fizeram, que andam fazendo. Vocês continuam no mesmo lixo, fazendo as mesmas merda. É verdade. Vocês continuam do mesmo jeito. E tá aí a prova. O que vocês têm que ver com carnaval? Para começar, na minha época, quando falava de crente, crente nem carnaval assistia. Crente não queria nem saber o que estão fazendo, deixando de fazer no carnaval. Se estão humilhando Deus, se estão humilhando a igreja, se estão humilhando... Não importa. Cada um vai pagar o que deve para Deus no seu momento. Certo? Todo mundo vai ter um encontro com Deus, inclusive vocês. Porque quem ridicularizou a igreja, quem fez um monte de merda e continua fazendo, é a própria igreja. É a própria igreja que continua discriminando, é a própria igreja que continua chamando o Lula de bandido e apoiando o bandido do Bolsonaro. As bandidagens que ele fez, as vagabundagens que ele fez, vocês continuam apoiando. Se vocês julgassem tudo igual, colocassem todo mundo no mesmo pacote e chutassem, aí beleza. E mesmo assim, não esqueçam. Não esqueçam, por mais que vocês não aceitem seus animais, Deus, ele perdoa todo aquele que se arrepender, tá? E eu posso não perdoar, vocês não, mas Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, ele perdoa. Vocês deram e estão dando motivo para isso acontecer, tá? Então vocês tinham que passar, ó, caladinhos, ó, caladinhos, tá? Porque vocês merecem. Vocês merecem, tá? A igreja, a verdadeira igreja, ela deixou de existir há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. A verdadeira igreja, ela existiu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42.
na época dos discípulos dos apóstolos de verdade, quando eles ajudavam uns aos outros, quando eles traziam tudo para os pés dos apóstolos, não é para ele poder luxar com o dinheiro dos irmãos, não. Era para dividir em partes iguais e todo mundo ter as mesmas coisas com singeleza de coração. Era assim que era para ser, tá? Porque hoje em dia não tem igreja, hoje em dia a gente tem empresas da fé, e igreja não, igreja não existe, tá bom? Então é exatamente isso. Vocês param de falar besteira, param de falar merda, porque já tá dando nojo. Já tá dando nojo as merdas que vocês estão falando do Lula, da esquerda, do PT, do carnaval, disso, daquilo. Olhar o próprio rabo de vocês não estão olhando não, seus animais. Olhar o rabo de vocês não olham não. Mas querer ficar colocando o dedo no bedelho dos outros, aí vocês ficam, né? Então vocês param mais de olhar para os outros, começa a pedir perdão das merdas que vocês andam fazendo, dos pecados cretinos que vocês andam cometendo, que são grandes e graves, tá? Porque a conta tá chegando. Vocês têm que parar com essas patifarias de vocês, tá? Porque Deus vai começar a pedir conta de cada profeta vagabundo, de cada pastor cretino, de cada vagabundo que se diz de Deus e só quer like no YouTube. Só tá querendo like e visualização na internet, tá bom? Seus cretinos sem vergonha. Convertam-se, raça de víboras malditas. Convertam-se. O próprio Bolsonaro, se ele se arrepender das suas maldades, das suas vagabundades, das suas picaretagens, confessar os seus erros e pedir perdão, até o Bolsonaro pode ser perdoado, tá? Então não se esqueçam disso. Vocês não se esqueçam disso, seus animais. Vocês não estão em condição de falar o que é certo ou o que é errado, porque vocês têm que se arrepender das merdas que vocês andam fazendo. Vocês cancelaram uma empresa chamada Havaianas, inventaram uma loucura e um monte de pastor cretino, vagabundo, falso profeta foi na onda de vocês, tá? Deixem de ser usados pelos demônios, pelas autoridades malignas que vocês estão sendo usados, seus animais. Jesus Cristo veio trazer o amor e pregar o arrependimento para todos, para o Lula, para o PT, para a esquerda, para o Bolsonaro, para a direita, para todos vocês. Vocês são os primeiros a dever se arrepender das maldades que vocês andam fazendo com o próximo, e principalmente com o ímpio. Vocês têm que pregar o amor e a misericórdia, foi isso que Jesus mandou. O juiz é ele que vai julgar as nações. Até lá é o amor que tem que ser pregado. E isso eu estou falando para crente. Esse vídeo é especial para crente, para aqueles que se dizem crente, batizados nas águas, que diz que tem o Espírito Santo, e principalmente aqueles que se dizem teólogos, que se dizem conhecedores da palavra de Deus, ministros do evangelho e tudo mais, tá? Principalmente esses. E mais ainda, você que é deputado vagabundo, você que se diz aí de Deus, que se diz pastor e tudo mais e está na política, você é um sem vergonha, você é um picareta. Mas não tem problema não. A sua conta Deus vai acertar com você. Não se arrependa não. Não se arrependa não. Continua aí falando mal do PT, da esquerda e tudo mais. Continua aí e fazendo merda aos escondidas que nem você anda fazendo. Continua. Quando o preço vir, você vai lembrar das minhas palavras. Porque essas palavras não são minhas não. E esse vídeo vai chegar a você. Vai. Pode ter certeza que vai. E aí, você vai saber que Deus está falando com você. Tá bom? Seu cretino sem vergonha. É isso. Então é isso, galera. Vocês aí que não são da igreja, que não são evangélicos, que não tá no meio dessa vagabundagem, vocês me perdoem, mas eu precisava falar e soltar essas aqui, tá? Porque eu vejo a ira de Deus, como Deus está irritado, como Deus está enojado desses caras que se dizem direita e se dizem conservadores e se dizem santões do pau oco e fazendo esse monte de merda que eles estão fazendo aí, tá? É assim que eu vejo. Então, Deus abençoe vocês, uma boa semana e até breve. Não se esqueça de se inscrever para vocês ficar por dentro dos próximos vídeos, ok? Um abraço, fiquem com Jesus, Deus abençoe vocês. Quando a fé vira negócio e a política vira culto, o povo deixa de pensar e passa só a obedecer. Não é contra Deus, não é contra a política, é contra os manipuladores dos dois.